novas question words. São elas when, how e what time. Vamos a elas. Nós usamos when para perguntas sobre time, tempo. Nós usamos how para perguntas sobre something is done ou someone is feeling, como algo é feito ou como alguém se sente. E nós usamos what time para perguntas sobre specific time, hora específica. Relembrando a sentence construction das question words, primeiro para o verbo to be. A construção é a seguinte: question word mais verb to be mais subject pronoun mais complement. Por exemplo, when is the carnival this year? Quando é o carnaval esse ano? Onde when é a question word, is é o verbo to be, the carnival é o subject pronoun e this year o complement. Agora, vamos analisar a sentence construction no simple present, todos os outros verbos que não são o verbo to be. A construção é a seguinte: question word mais verbo auxiliar do ou does, mais o subject pronoun, mais o verbo principal, mais o complement. Por exemplo, how do you go to your job? Como você vai para o seu trabalho? Onde how é a question word, do é o verbo auxiliar, do ou does, you é o subject pronoun, go to é o verbo principal e your job é o complement. Como sempre, vale lembrar que, como estamos usando o verbo auxiliar do ou does, não conjugamos o verbo principal. Dito isso, vamos aos exemplos. Como sempre, mantendo a sentence construction para o verbo to be e simple present, para perguntas utilizando o question word, para que possamos estudar os exemplos. Primeira pergunta: when is the math exam? Quando é o exame de matemática? Uma question word utilizando o verbo to be e a question word é when, que usamos para quando queremos saber algo relacionado a tempo. Analisando a sentence construction, when é a question word, is o verbo to be e the math exam o subject pronoun, pois the math exam é uma coisa. Substituindo pelo subject pronoun relativo à coisa, teríamos o it, visto também que estamos falando sobre um exame de matemática, um singular. E essa frase não tem complemento. Portanto, when is the math exam? Quando é o exame de matemática? The exam is today. O exame é hoje, sendo today a referência ao tempo, hoje. Próxima pergunta: when does he go to work? Quando ele vai trabalhar? Então, mais uma vez, queremos saber uma informação sobre tempo, por isso usamos a question word when. Só que agora, utilizando um outro verbo que não é o verbo to be, é o verbo go to. Então, analisando a sentence construction, when é a question word, o verbo auxiliar do ou does, nesse caso é o does, visto que o subject pronoun é he, portanto he, o subject pronoun, o verbo principal é o go to e work é o complement. Portanto, when does he go to work? Quando ele vai trabalhar? Respondendo, he goes to work after lunch. Ele vai trabalhar depois do almoço. Então, after, depois, e lunch, almoço. He goes to work after lunch. Ele vai trabalhar depois do almoço. Lembrando que aqui o verbo go está escrito goes porque ele está sendo conjugado na terceira pessoa do singular, he. Próxima pergunta: how is your mother today? Como está sua mãe hoje? Portanto, uma question word com o verbo to be e a question word é how. Analisando a sentence construction, how é a question word, o verbo to be é is, e your mother é o subject pronoun, a sua mãe. Se fôssemos substituir pelo subject pronoun equivalente, seria she. E o complement é today. E por que usamos a question word how? Porque a informação que queremos é saber como a sua mãe está, como ela está se sentindo. Por isso, a question word usada é how. Então, respondendo how is your mother today?
como está a sua mãe hoje? She is sick. Ela está doente. Então, sick em inglês, doente. She is sick. Ela está doente. How is your mother today? Como está a sua mãe hoje? She is sick. Ela está doente. Próxima pergunta. How does he stay healthy? Como ele se mantém saudável? Então, how does he stay healthy? Healthy, em inglês, saudável. Então, o verbo stay, que também pode ter o significado de ficar, nesta frase ele significa manter. Analisando a sentence construction, how é a question word, em seguida o verbo auxiliar do ou does, que aqui no caso é does, visto que o subject pronoun é he, subject pronoun he, stay é o verbo principal e healthy o complement. E como a informação que queremos saber com esta pergunta é como ele faz algo, que no caso é se manter saudável, é por isso que usamos a question word how. Então, respondendo how does he stay healthy, como ele se mantém saudável, he practices exercises every day. Ele pratica exercícios todos os dias. Então, o verbo practice está aqui conjugado, practices, adicionando S, visto que o sujeito é he. Então, terceira pessoa do singular no presente. Exercises, exercícios, e every day, todos os dias. Portanto, how does he stay healthy? Como ele se mantém saudável? He practices exercises every day. Ele pratica exercícios todos os dias. Próxima pergunta. What time is the breakfast? Que horas é o café da manhã? What time is the breakfast? Que horas é o café da manhã? Então, com esta pergunta, eu quero saber o que? A hora exata que o café da manhã vai iniciar. E é por isso que eu uso a question word what time. E agora vamos analisar a sua sentence construction. What time é a question word, o verbo to be é o is e the breakfast é o subject pronoun. Sempre fazendo o exercício de imaginar qual é o subject pronoun que pode substituí-lo, lembrando que the breakfast é uma coisa e que está no singular. Portanto, se fôssemos substituir por algum subject pronoun, seria pelo it. E essa frase não tem complemento. Portanto, respondendo à pergunta What time is the breakfast? Que horas é o café da manhã? The breakfast starts at 8 o'clock. O café da manhã começa às 8 horas. Então aqui o verbo start significa iniciar. E ele está conjugado, visto que the breakfast é uma coisa, portanto, it está na terceira pessoa do singular no presente. Então adicionamos o S para conjugá-lo. Então, what time is the breakfast? Que horas é o café da manhã? The breakfast starts at 8 o'clock. O café da manhã começa às 8 horas. Próxima pergunta. What time do you play tennis? Que horas você joga tênis? Mais uma vez, queremos saber uma hora específica. Por isso, usamos a question word what time. Agora, vamos analisar a sua sentence construction. What time é a question word. Temos o verbo auxiliar do ou does. No caso aqui, do, porque o subject pronoun é you, subject pronoun. O verbo principal é play e tênis é o complement. Portanto, what time do you play tennis? Que horas você joga tênis? Respondendo, I always play tennis at 6 o'clock. Eu sempre jogo tênis às 6 horas. O always passa a ideia de frequência, que no caso é sempre, e o tempo específico é 6 horas. Portanto, what time do you play tennis? Que horas você joga tênis? I always play tennis at 6 o'clock. Eu sempre jogo tênis às 6 horas. Parabéns por concluir esta aula. Se te ajudou, deixe o like e compartilhe com quem precisa evoluir no inglês. Não perca as próximas aulas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Quer dar o próximo passo? Confira os links na descrição do vídeo. Nos vemos na próxima aula.